mais que bem-vindos a mais um encontro com a Palavra. É um encontro com o nosso Deus. Todas as semanas estamos aqui para um bate-papo especial da Palavra de Deus, onde você pode se desconectar de tudo aí ao seu redor e se conectar conosco através da sua palavra. E estamos juntos mais uma vez para o nosso bate-papo de hoje. Continuamos aí nessa temporada do livro de Marcos. Hoje o nosso estudo é o estudo 9, Controvérsias em Jerusalém. Mas antes de começarmos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando da sua mensagem. Que o seu Espírito Santo esteja com todos. Nos abençoe e abençoe a quem nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Controvérsias em Jerusalém. Iremos ver que controvérsias são essas e o que nós podemos aprender hoje com essas controvérsias que Jesus teve com esses líderes religiosos. Na lição dessa semana, quando Jesus chega a Jerusalém, ele agora tem uma série de controvérsias com os líderes religiosos. Os dois conjuntos de controvérsias servem como uma moldura no início e no fim de seu ministério terrestre. Iremos ver que controvérsias foram essas que fizeram uma moldura e ficaram para nós hoje, cristãos do século XXI, entender o que foi isso. Começamos ali em Marcos 11. Daniel, o que aconteceu com Jesus ali? Que momento foi esse, né? O que nós temos a aprender com isso? É muito legal que em 10 capítulos Marcos contou de forma frenética a história de mais ou menos 3 anos e meio, né? E agora em 6 capítulos Marcos vai contar a história de praticamente uma semana. Então ele dá uma desacelerada enorme na narrativa, porque a coisa aqui começou a ficar um pouco mais complicada, mais interessante e até mais importante, porque já estava se encaminhando para os eventos finais da história de Jesus nessa terra. E depois que Jesus fez toda aquela volta pela Galileia, pela Judéia, curando, ensinando os discípulos, como a gente falou na semana passada, chegou o momento de Jesus entrar em Jerusalém. E Jesus falou para os seus discípulos, vão ali, naquela cidade ao lado ali, e peguem um jumentinho que está amarrado. E se alguém perguntar para vocês, vocês falam assim, o mestre pediu para pegar o jumentinho. E olha que interessante, Jesus já começando a mostrar o seu poder de rei, o seu poder divino. E os discípulos foram e fizeram assim como Jesus predisse, né? Pegaram o jumentinho, encontraram o jumentinho amarrado, pegaram o jumentinho, o pessoal lá reclamou, falou, peraí, por que você está roubando o nosso jumentinho? E eles responderam como Jesus disse, não, o mestre o pediu, e simplesmente eles deixaram o jumentinho embora, e Jesus já mostrando seu poder profético, né? Jesus montou no jumento, e num domingo, que hoje nós chamamos de domingo de Ramos, né? Entrou em Jerusalém de forma triunfal, porém montado em um jumento. E olha que contraste, um rei entrando em um jumento, fazendo alusão a Davi, a Salomão, mas é interessante que ao mesmo tempo que Jesus, o rei, entrando em Jerusalém, sendo aclamado pelo povo, entrava em um jumento e o povo falava Hosana, Hosana ao filho de Davi, reconhecendo quem era Jesus. E é muito interessante que a gente fala como Hosana como graças ao nosso Deus, Glórias. Como algo de glória, de tudo isso, mas Hosana era um pedido de socorro. Hosana era um pedido do povo dizendo assim, nos salve, nos ajuda, nos tira dessa opressão, nos tira dessa situação em que nós estamos. Então o povo gritava para Jesus, Jesus nos salva, Jesus vire o nosso rei para nos salvar dessa opressão e dessa vida que nós estamos levando. E esse é o evento que marca o início da Semana da Paixão de Jesus, quando ele entra em Jerusalém, e já era Semana de Páscoa, a cidade já estava cheia de pessoas, toda a igreja judaica estava voltada para Jerusalém naquele momento, os líderes religiosos estavam lá, povos de outras cidades, de outros países, de outras línguas, e Jesus entra de maneira triunfal num domingo em Jerusalém, finalmente se revelando, ao contrário do que ele pedia para as pessoas, não contem porque ainda não chegou a plenitude do tempo, mas agora chegou a plenitude do tempo. Jesus entrou e falando assim, eu sou Jesus, eu cheguei até aqui. Eu cheguei para mostrar a minha graça, para mostrar a minha mensagem, para mostrar a minha missão. Eu estou aqui, eu cheguei. Com certeza. 500 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Zacarias predisse a vinda do rei. Agora essa profecia se cumpria. Aquele que por tanto tempo havia recusado honras reais estava ainda a Jerusalém, como prometido herdeiro do trono de Davi. Antes, Jesus havia pedido que guardasse em segredo, mas agora ele entrou abertamente em Jerusalém numa ação simbólica ligada à realeza. De maneira simples, né? Jesus entrou ali abertamente, porém demonstrando realeza. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso.
Muitos entendiam aquilo, outros não. Outros indagavam, o que está fazendo? Jesus sabe o que fazer em todos os momentos. E parece que demora tanto, né, as coisas, quando as profecias, as coisas acontecerem. Demorou 500 anos até se cumprir essa promessa. E Jesus cumpriu e cumprirá todas elas. Tudo tem seu tempo certo, tudo está no cronômetro de Deus. Nada fugiu do seu controle e não fugirá. E eis o que aí, mesmo demonstrando realeza, todo o seu poder, com humildade. Ele poderia ter se apresentado como rei das glórias, em coroas e majestade, e colocar o seu trono ali em Jerusalém. E se ele quisesse, naquele momento, Exatamente. O povo iria derrubar o governo romano e iria coroá-lo como rei. Com certeza, mas não era para ser assim, sabe por quê? Jesus precisava primeiro morrer por cada um de você, por cada um de nós, por cada um de nós que estamos aguardando a libertação dos nossos pecados. Assim como aquelas pessoas clamam por socorro, nós também clamamos hoje. Mas Jesus já morreu por você na cruz, já está certo. O passaporte para a sua salvação já está garantido. Basta você aceitar a graça que vem de Jesus. Jesus, se ele tivesse se coroado rei ali, nada teria acontecido para nós, né? Mas ele precisava morrer ali pelos nossos pecados. Somente assim ele iria garantir vida eterna para cada um de nós. E eis a necessidade de nos mantermos humildes como Cristo. Em nenhum momento ele deixou de ser rei, né? Mas com humildade, mostrando, não precisa de glórias terrenas para mostrar autoridade e realeza, não é verdade? E continuamos ali, mais acontecimentos, mais eventos ali em Marcos 11, né? Que aconteceram ali, que eventos foram esses e o que podemos aprender, Daniel? Mais coisas ali antes da crucifixão de Cristo, né? Que fica para nós hoje também. A gente continua na semana da paixão de Cristo, né? E depois que Jesus entrou em Jerusalém no domingo, né, já era tarde, Jesus se retirou para Betânia, né? Provavelmente ficou na casa dos amigos dele, que eram Marta, Maria e Lázaro, né? E no dia seguinte, Jesus foi novamente para Jerusalém, porque aquela era a semana da Páscoa, onde estava todo mundo ali. Jesus queria se revelar, mas Jesus viu uma figueira, né, no caminho para lá, né? E essa figueira não tinha frutos. Jesus falou simplesmente assim: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso, Jesus amaldiçoou a figueira e continuou seu caminho para Jerusalém, né? Simplesmente amaldiçoou a figueira e continuou seu caminho para Jerusalém. Só que o que ele encontra em Jerusalém? Ele encontra em Jerusalém aquela multidão e ele encontra uma bagunça no templo. O que acontecia no templo? As pessoas estavam fazendo um comércio a céu aberto, vendendo os animais para o sacrifício, vendendo utensílios, ali no pátio do templo, onde ficava aberto para todas as pessoas de outros países, de todas as nações. E ali estava simplesmente acontecendo uma balbúrdia. E os fariseus, as pessoas estavam sob a ordem, a permissão dos fariseus, né, fazendo esse comércio dentro do templo, e Jesus se indignou com isso. E aí Jesus fez uma atitude física, né? Ele derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam as pombas, né? Para dizer assim: não, peraí, o templo não é lugar disso. Aqui é a minha casa de oração, não é casa de bagunça, não é casa de comércio, não é casa de interesses próprios. Aqui é lugar para todos os povos, para que todos se reúnam para adorar o meu nome. Não é para que as pessoas se enriqueçam, para que as pessoas tirem vantagens. E essas duas situações são muito interessantes, amaldiçoando a árvore e purificando o templo, né? Então a gente tem o título desse dia, né? Uma árvore amaldiçoada e um templo purificado, né? Com certeza. E fica uma lição pra gente, né? Fica uma lição e sem dúvida Jesus estava indignado por causa da falta de escrúpulos das transações realizadas nos arredores do templo. Ellen White ainda fala: essa questão, os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos e dividiam lucro com os sacerdotes e líderes que enriqueciam a custo do povo. Que hipocrisia, não é verdade? Algo que era para ser algo solene, que representava a morte de Cristo, se tornou o quê? Um comércio nojento, sem escrúpulo, apenas virou um comércio para se enriquecer. E mais, Ellen White ainda escreve assim: os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista o significado do serviço que representavam, que desempenhavam. Deixaram de olhar para além do símbolo aquilo que ele significava. Apresentando as ofertas sacrificais, era como atores em um palco. As ordenanças indicadas pelo próprio Deus tinham se tornado um meio de cegar a mente e endurecer o coração. Que triste, né?
algo que apontava para a nossa salvação, para a salvação daquele povo, se tornou algo encenação. Um comércio onde os sacerdotes, os próprios sacerdotes que apresentavam oferta, eles enriqueciam, enchiam os bolsos. E o povo era o quê? Massacrado por eles, né? E aqui veio o paralelo da figueira, né? Sim. Os sacerdotes eram a figueira seca. Exatamente. Então, esses dois paralelos mostram ali, Jesus de forma extraordinária condenou ali aquela hipocrisia, aquela coisa que acontecia, que era só uma encenação. E ele mostrou ali. E de forma fantástica, Deus, antes da sua morte, deixou ali tantos exemplos fantásticos, né? Deixou ali a oportunidade para aqueles líderes se rendessem aos pés de Jesus. Que fossem o quê? Transformados pelo Espírito Santo de Deus. Que fossem purificados, transformados, renovados. Né? E que coisa na nossa vida hoje? Será que só é naquela época que existia hipocrisia? Que existia coisas feitas apenas mecanicamente? Será que hoje muitos ainda não estão usando o serviço de Deus, usando o nome de Deus para enriquecer os bolsos, encher os bolsos e ficando algo apenas uma encenação? Jesus quer purificar o nosso coração, né? O que nós precisamos ser purificados hoje? Quais são as coisas que nós acariciamos no nosso coração, que fechamos os olhos, que tem uma venda em nossos olhos e não conseguimos enxergar a nossa própria hipocrisia ou os nossos pecados? Essa lição vem para nós hoje, pecadores que carecemos de Cristo, que Ele pode limpar o nosso coração, que Ele nos dá todos os dias essa oportunidade. E da mesma forma como Ele chamou a atenção daqueles líderes e deixou o exemplo mostrando que eles estavam errados, Ele nos chama também hoje, através dos mesmos dizeres, né? Da mesma palavra de Deus, a palavra de Deus é a mesma. Nós só somos apenas cristãos do século XXI, que precisamos aprender todos os dias, fazer uma reflexão da nossa vida e entendermos onde precisamos ser purificados de nós mesmos. E como será que está o nosso coração hoje, né? Não é? Tá aberto ou fechado para a mensagem de Jesus, né? Porque aqui o relato continua, né? E os principais sacerdotes e escribas procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Eles não estavam dispostos a abrir mão das coisas que eles estavam fazendo errada, né? Exatamente. Porque está dentro de nós o erro, né? E o pecado, né? E somente o Espírito Santo pode nos convencer dos nossos erros e de onde estamos. Como é que está o nosso coração com Deus? E Ele pode nos mostrar os nossos erros, os nossos pecados e nos purificar também. Olha só que maravilha. E os líderes continuaram ali confrontando a Jesus, né? Ali em Marcos 11, né? Eles indagaram ali, né? Quem disse que você poderia fazer isso, né? E qual foi a reação de Jesus aí, Daniel? É muito interessante, mais uma vez, né? Esse confronto ali, mais uma vez, mais um confronto. E agora a gente continua na semana, agora a gente está falando sobre um episódio que aconteceu numa terça-feira. Não é? Jesus foi de novo para Betânia e voltou de novo para Jerusalém, porque era a semana decisiva e naquela terça-feira os escribas e os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: peraí, com que autoridade você fez tudo aquilo que você fez ontem? Bagunçou todo o templo, falou, maravilhou a multidão, acabou com o nosso comércio, acabou com o nosso... Quem você pensa que é, né? Com que autoridade você faz isso? Quem é você? Aí Jesus falou assim: bom, eu vou fazer uma pergunta para vocês, vocês me respondem essa pergunta e eu respondo com que autoridade eu fiz todas essas coisas. E aí Jesus perguntou assim: o batismo de João Batista era de Deus ou era dos homens? E aí os fariseus pararam e falaram assim: bom, se a gente falar que o batismo de João Batista era de Deus, Jesus vai responder assim: por que vocês não acreditam nele então? E se falasse que o batismo de João Batista era dos homens, a multidão ia se rebelar porque eles estavam maravilhados com Jesus. E aí os fariseus chegaram para Jesus e, na maior cara de pau, falaram assim: não sabemos. Jesus falou assim: bom, se vocês não sabem, então eu também não vou dizer para vocês com qual autoridade eu fiz todas essas coisas. E deixou ele sem resposta mais uma vez. Que sabedoria de Jesus, né? Jesus sempre foi sábio. Nosso Deus sempre sabia o que dizer e o que não dizer, não é verdade? E assim ele dizia as verdades de maneira extraordinária, assim como ele faz hoje também. E mais uma vez os líderes tentando ali apanhar Jesus em algo que pudesse usar para condená-lo, junto ao governador romano e também junto ao povo. E o que Jesus ensinou ali, Daniel, em Marcos 12, né?
Mais uma vez eles tentando ali de artimanhas para condenar Jesus. Foi uma semana muito fantástica, né? Jesus abertamente agora falava a todo mundo, né? Exatamente. Logo depois, então, desse confronto sobre a autoridade, Jesus falou uma parábola. Jesus adorava falar parábola, né? E dessa vez ele falou uma parábola não só para as pessoas, mas falou também para os fariseus, né? E ele contou a parábola da vinha, né? E dos lavradores. E ele contou a história que um dono de terras deixou suas terras em favor dos arrendatários, né? E depois, quando chegou a época da colheita, ele mandou um dos funcionários para pegar a parte que era dele, né? E essas pessoas que plantaram simplesmente mataram os funcionários. E o lavrador mandou outros funcionários, eles mataram de novo. E aí o dono da lavoura falou assim, agora eu vou mandar o meu filho. Para o meu filho, eles não vão se negar a dar a parte que é dele, né? E quando o filho chegou, os arrendatários falaram assim, bom, a gente mata o filho. E aí o que era do dono e do filho, nosso. E fizeram isso com o filho. E aí Jesus termina a parábola dizendo assim, vocês não acham que o dono de tudo, depois de ter visto seu filho morto, vai deixar as coisas para você? Não, ele vai chegar, ele mesmo, e vai tirar de vocês e vai passar para quem merece. E fica aqui uma lição muito grande e mais uma profecia, né? Vocês vão matar o Filho de Deus, mas não vão ficar com aquilo que vocês acham que vão ficar. Deus vai dar o reino para quem recebeu e quer a graça de Deus. Não vai ficar para vocês. Não adianta vocês matarem o Filho do Homem. Vocês vão matar, mas não vai adiantar de nada. Porque Deus vai fazer a missão dele se cumprir de qualquer maneira. Com certeza. É mais uma resposta de Jesus de maneira extraordinária, de maneira fantástica ali. Que Jesus tinha uma profecia a se cumprir e ele cumpriu de forma extraordinária, deixando ali exemplos fantásticos para nós, mostrando quem era ele e que devemos reconhecer quem é esse Deus, né? E se alguém nos perguntar, você conhece esse Deus? Você sabe quem é esse Deus? Né? Que devemos dizer sempre, eu sei quem é esse Deus, eu conheço pela sua palavra, pela cruz do Calvário, pelo que ele fez por mim. Eu sei quem é esse Deus. E é exatamente isso que ele quer que nós façamos, que nós o reconheçamos como nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso mantenedor, que é o Deus que rege o universo inteiro, que rege a nossa vida e que quer se relacionar diariamente conosco. Esse é o nosso Deus. E continuamos aí com mais uma aplicação para a nossa vida, ali em Marcos 12, né, que pergunta profunda fez o amigável escriba e que resposta Jesus deu a ele, né? Fez uma pergunta ali extraordinária. E Jesus, de forma fantástica, ele respondeu esse escriba. Nós vamos falar agora sobre um bom escriba, né? Não é? Que, na verdade, a gente estava vendo aqui nos relatos de Marcos, né, que os escribas e fariseus chegavam para tentar Jesus, né? Mas antes dessa história do escriba, eles ainda tentaram Jesus com outro ponto, né? Eles chegaram para Jesus e falaram assim, perguntaram sobre a questão do imposto, né? Se deve ou não pagar imposto para o governo romano, né? E mais uma vez Jesus confrontou os fariseus e pediu para eles uma moeda e olhou para a moeda e falou assim, bom, que figura que está nessa moeda aqui, né? Aí eles olharam, bom, é a figura do imperador, né? E falaram assim, bom, então se a figura é do imperador, a moeda é do imperador, dá a moeda para o imperador e dá para Deus o que é de Deus, né? Sim. E Jesus mostrando assim, de forma simples, uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. As coisas terrenas são as coisas terrenas, as coisas divinas são as coisas divinas. Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, né? Mas as coisas continuam ainda, né? E ainda continuam falando sobre a questão de ressurreição. E eles continuaram tentando Jesus durante aquela semana inteira. E aí eles foram falar sobre a ressurreição, porque eles criaram uma história de que tinha uma pessoa que o marido morreu e que a esposa casou com um irmão e com outro irmão, de acordo com a tradição dos judeus, né? E no final das contas todos acabaram morrendo sem descendência e falaram para Jesus, e quando estiver no céu, ela será a esposa de qual dos irmãos, né? E Jesus falou assim, vocês não estão entendendo nada, que no céu não haverá casamento e que não haverá absolutamente nada, né? Então durante essa semana inteira vem um monte de coisa, né? E agora a gente chega no seu ponto, né? Exatamente. Que chegou o escriba para fazer uma pergunta para Jesus, né? E aí o bom escriba, que provavelmente já estava quase ali se convertendo a mensagem de Jesus, chega para Jesus e pergunta assim, Jesus, qual é
o maior de todos os mandamentos? Bom, ele perguntou para Jesus o grande segredo da coisa, né? Qual é o maior dos mandamentos? A pergunta foi sincera, né? Com certeza. E Jesus respondeu, o bom escriba, né? Os mandamentos são: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. E depois, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Com certeza. E de bônus, Jesus respondeu o segundo maior mandamento, né? Ele só perguntou qual era o primeiro. Ele perguntou o E primeiro. Jesus foi além, né? Dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Que fantástico, né? Jesus não deixa de sem respostas e acrescenta ainda algo a mais, que é meio que automático. Amar a Deus, quando eu amo esse Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, aí eu olho para o lado, eu olho para o meu próximo e vou amá-lo como a mim mesmo. Porque a cruz, ela deixa as pessoas iguais. E não há como amar a Deus sobre todas as coisas e não olhar para o seu próximo como a nós mesmos. É algo que Deus implanta em nosso coração, é algo que Deus faz de maneira extraordinária. Quando nós o reconhecemos como nosso Deus Todo-Poderoso, acima de tudo e amá-lo. Mas e aí, como é possível isso? Será que, às vezes, alguns podem perguntar assim, nossa, mas como assim, né? De que maneira é possível amar a Deus ao próximo como nós mesmos? Qual é a chave aí, Daniel, para isso? Será que tem uma chavezinha especial para que seja igual ali? Acho que eu já até respondi, mas se você quiser acrescentar alguma coisa aí, claro. Existe uma chavinha, né, para que isso aconteça de maneira automática, né? O fato é que esses mandamentos estão colocados numa ordem porque eles fazem sentido, né? É impossível amar ao seu próximo se você não amar a Deus primeiro, não tem, né? Como. E é impossível amar a Deus se você não entender a sua graça. Exatamente. Deus é graça, Deus é amor. E como nós estamos vendo aqui em todos estes estudos, Deus é inclusivo, o Evangelho é para todos. Jesus foi o Messias dos oprimidos, dos rejeitados. Ele mostrou sua graça para com todas as pessoas. Ele não fez distinção alguma, como nós falamos em estudos anteriores, né? Ame a Deus, receba a sua graça, que você poderá amar o seu próximo de todo o seu coração. Mas não amar só de teoria, né? De falas, amar, né? Na prática, amar com ações que demonstrem que você os ama de verdade, porque Deus e o seu Espírito Santo agem através de você. E você viu que frenética a narrativa, né? E nós estamos aqui apenas na terça-feira da semana da paixão e da morte e ressurreição de Cristo, e já aconteceu tudo isso, e na terça-feira ninguém mais ousava interrogá-lo. Eles perceberam que não tinha mais o que fazer, né? Com certeza. E a cruz de Cristo, com certeza, é essa chave. É a chave que nos liga como pecadores, reconhecendo quem somos, o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. E quando eu reconheço isso, eu vou olhar para o meu próximo como a mim mesma, eu vou ter simpatia por ele. Na cruz somos todos iguais. É lá que vem o amor mais puro, mais genuíno. É na cruz que Deus prova o quanto somos importantes, o quanto somos especiais e o quanto Ele pode fazer por nós. E o que Ele fez e ainda fará por nós. Ele o convida hoje a buscar a sua cruz todos os dias e a passar tempo ali, pois é ali que vamos ser transformados, moldados pela sua graça e pelo seu amor. A sua cruz é suficiente para nos salvar e o seu amor também. E tudo que vem depois disso é aceitar essa cruz todos os dias da nossa vida. Nosso querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, porque um dia Tu vieste a esse mundo morrer por nós. Ainda que fosse apenas uma pessoa tivesse pecado, teria vindo morrer por ele. Obrigada porque na cruz nós encontramos amor, graça, nós encontramos igualdade. Obrigada porque o Teu amor é tão grande, Senhor, é tão grande por nós, que muitas vezes não entendemos. Mas que nós possamos Te buscar de todo o nosso coração, todos os dias da nossa vida. Vivemos um dia de cada vez confiando em Ti, nas Tuas promessas, na certeza que Tu nos dá, de que o passaporte para encontrarmos contigo já foi pago, já está certo. Basta querermos e aceitar todos os dias essa graça em nossa vida. Continua conosco, nos dê a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Continue conosco aí. Todas as semanas estamos aqui para um bate-papo da Palavra de Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima.